Vamos às informações do mercado de commodities com o professor Maurício Bellinello. Vamos lá, Gleidson. Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Bom, fala, boa tarde, Braga, boa tarde a todos. Bom, o mercado aí está acompanhando o dólar praticamente com ligeira alta, um dia sobe um pouquinho, outro dia cai, hoje tem um dia de alta, mas o petróleo tem uma queda até acentuada, chegou a quase 5% de queda, diminuiu um pouquinho e está operando um pouco acima dos 70 dólares por barril. O que está acontecendo no mercado? É efeito ainda da quebra daqueles bancos lá nos Estados Unidos ou não? É um pouco disso, na verdade, Depois daquele evento de sexta-feira passada, toda sorte de falta de informação foi divulgada, né? De que a coisa claramente ia resolver o problema e tudo mais. O que as pessoas que falaram isso esqueceram é que a recessão nos Estados Unidos parece que não é mais uma escolha. E o petróleo cair, chegou a trabalhar abaixo dos 71 dólares hoje aqui. Ele fazer isso é uma percepção clara, não minha, não do meu amigo, não do meu vizinho, mas pelos maiores operadores do mercado global, de que a recessão vem mesmo aí. Porque o petróleo é o principal ativo do mundo, né, Braga? É utilizado para a fabricação de combustíveis, diesel e gasolina, seus maiores subderivados, né? Querosene de aviação, e também para mais de 5 a 6 mil subprodutos como matéria-prima, né? Que inclusive é onde ele realmente é insubstituível. Então, quando você tem uma perspectiva, uma percepção de que o que vem por aí é uma desaceleração frente à demanda atual, frente ao ritmo atual, o petróleo é frontalmente atingido, é o primeiro da fila, né? Porque se as pessoas vão consumir menos, elas vão viajar menos, vão consumir menos combustível, vão consumir menos celular, menos produtos que têm derivados de petróleo, né? É bom lembrar, é só um comentário interessante, que o petróleo tem um derivado que é essencial na cadeia da soja, né? Para você produzir óleo de soja, existe um derivado de petróleo chamado de hexano, né? São 6 carbonos, que é derivado de petróleo e é usado no processo de refino da soja para a produção de óleo de soja, né? Então ele é um ativo de extrema importância, isso para não falar em fertilizantes e outras coisas que fazem parte da cadeia do agro, né? Então, por enquanto, obviamente, o preço que o petróleo não pode perder, por assim dizer, seriam 70 dólares. Abaixo de 70 dólares, se ele realmente perder, nós vamos lá para 62, 63. Isso realmente fruta. Então, por enquanto, Braga, sendo bastante sincero, vou dar o benefício da dúvida para o mercado, no sentido de que pode estar só no movimento técnico ainda, mas não me parece que isso realmente se consolide. A gente vai saber disso nos próximos dias e nas próximas semanas, mas certamente petróleo em 71 dólares é tudo menos um indicador de pujança da economia, Braga. Bom, nós tivemos essa quebra de bancos lá nos Estados Unidos, o governo atuou rapidinho, né, injetou, garantiu pelo menos depósitos ali até 250 mil dólares para os correntistas, etc., né? Mas aquilo seria só o início, ao que tudo indica, daquilo que está por vir. Tudo isso influencia também, lógico, diminui, ou seja, a atuação do Banco Central lá dos Estados Unidos, o Fed, ou tapando os buracos que vão aparecer, isso não ajuda em nada a afastar o receio da recessão, como você mesmo disse. Mas, não. De alguma forma, isso faz com que o mercado de commodities agrícolas seja influenciado também diretamente, num primeiro momento, não? Ou tudo está sob a influência dos Estados Unidos, essas quebras de bancos que estão ocorrendo por lá? Sim. Historicamente, Braga, a taxa de juros americana, por assim dizer, é a grande locomotiva global, no sentido do que manda nos fluxos de dinheiro, de para onde eles vão, de onde eles vêm. A taxa de juros americana é de muito longe o ativo mais importante do mundo, né? Nesse sentido. E, obviamente, quando eles saem de 0,25% para 5% ao ano, provavelmente uma das maiores altas dos últimos 30 anos nos Estados Unidos, da taxa de juros, e muito rápida, inclusive, isso realmente tira muito dinheiro do mercado. E o problema é que, como a gente falou, inclusive, com relação aos bancos, como você tira muito dinheiro do mercado, isso cria um problema para os bancos, porque o correntista que nos Estados Unidos não ganhava nada para deixar o dinheiro parado e nem em título de dívida, ele acabava por deixar o dinheiro parado e o banco, lembrando, o banco não tem dinheiro, ele pega o meu dinheiro e o seu e empresta, porque tem uma regra, chama regra de Basileia, que permite ao banco que ele, para cada dólar ou real depositado, ele possa emprestar 3, 4, 5 vezes
aquele dinheiro. Quando as pessoas param de deixar dinheiro parado em conta e compram lá o título de dívida americano que estava pagando 5% ao ano, os bancos ficam sem dinheiro para poder emprestar. Isso cria um problema, especialmente para os bancos menores. O que o Fed fez foi garantir que esses bancos não quebrarão. Foi isso que ele fez. Porém, o Fed continuará, na minha opinião, subindo juros. Ele vai até 5, 5,25, que é o que eu já imaginava que ele iria fazer. Ou seja, isso não transforma o dinheiro em dinheiro mais barato. Quem continua querendo comprar casa, comprar carro, viajar, financiar o que quer que seja, não tem dinheiro na praça para isso. Portanto, o nível de demanda como um todo do mercado despenca. Um exemplo muito claro, o setor de construção civil nos Estados Unidos, que é o setor mais importante da economia americana, está absolutamente parado. Né? O nível de vendas das casas, por exemplo, lá, Braga, voltou para as mínimas de 30 anos atrás. Só para você ter uma ideia. E, portanto, se a construção civil está parada, todos os outros setores de economia, de indústria, por exemplo, que são ligados à construção, também estão, né? Tanto que nesse momento, inclusive, quando você fala em abertura de novas vagas nos Estados Unidos, a gente está falando de abertura de vaga de garçom, de serviço, a gente fala da área de serviços. Mão de obra qualificada, engenheiro, advogado, não existe novas vagas para isso, ou seja, não gera mais dinheiro, porque emprego não é necessariamente dinheiro. Um garçom pode ganhar para comer, mas do movimento da economia, o engenheiro não. Então tem esse problema, e nesse momento as commodities agrícolas, portanto, elas ficam pressionadas no sentido da demanda. A demanda cai um pouco, mas algumas commodities como soja, milho, arroz, trigo, eles não são substituíveis, né? Porque são base da alimentação humana. Café nem tanto, né? Algodão, suco de laranja, esses são mais suscetíveis à oscilação. Por que eu estou falando de tudo isso? A recessão americana é o grande determinador do ritmo da economia global. Se os Estados Unidos não começarem a acelerar, o resto do mundo também não irá. E o Brasil não é diferente disso. Mas, nesse sentido, as commodities agrícolas podem sim funcionar até como um grande colchão, um amortecedor. Porque como a gente tem que comer todo dia, nós e a população global inteira, a demanda, portanto, por grãos principalmente, não cai tanto ao ponto de afetar de forma muito relevante os preços. E tá aí o segredo, né, da economia do Brasil, onde recursos, boa parte, mais de 1 trilhão, vem exatamente do agronegócio, né, das negociações, das exportações, da comercialização. Isso dá um colchão para a economia aqui no Brasil também. Maurício, muito obrigado. Amanhã, na primeira edição do Tempo e Dinheiro, com o João Batista Olive, certamente você deve ter os desdobramentos dessa história toda e outras informações mais. Muito obrigado, até amanhã. Eu que agradeço, Braga. Até amanhã a todos. Até mais.